faz muito mais sentido vender os ativos e investir em fundos imobiliários, porque você acaba gerando um benefício tributário e de renda. Estou aqui hoje com o Raul Lemos, Portfólio Manager da TRX. Um prazer recebê-lo, Raul. Prazer, Alexandre. Muito obrigado, vai ser um prazer conversar com você. Bom, vamos começar com a primeira pergunta aqui para a gente aquecer. A TRX consolidou uma tese baseada em contratos de longo prazo com gigantes do varejo alimentar, como Açaí, Pão de Açúcar, etc. Considerando a Selic e as dificuldades das grandes empresas, como você avalia o risco de crédito desses inquilinos? E os contratos atípicos acabam protegendo o cotista de alguma forma de inflação e de juros altos? Sobre a análise de crédito, a gente vai avaliando sempre, todo mês, né, todo trimestre, né, que eles divulgam resultado, a gente sempre está avaliando e estamos sempre muito próximo do varejista. Mas é bom frisar, né, e até contextualizar um pouco do histórico de como a gente foi crescendo e fez esses contratos com esses grandes varejistas. Foi em um outro momento, né, de juros baixos e de inflação também mais baixa, né? Então a gente acabou conseguindo bons contratos, amarrar ali umas operações grandes entre 2020 e 2021 com esses grandes varejistas que tinham um outro perfil e risco de crédito, né? E aí a gente foi acompanhando e o contrato atípico, né? Assim, a gente preza muito pela localização dos ativos, a gente olha, né, o crédito do inquilino, claro, mas o grande foco, né, assim, do real estate e do mercado imobiliário, né, ele tem que estar no ativo, na localização dele e também no potencial, não só daquele contrato, mas no pós, né? E se o inquilino sair? Você tem alguma coisa ali para fazer? Você tem algum potencial? E em todas as nossas lojas, né, a gente vê desses grandes grupos, né, Açaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, a gente vê que tem um potencial de, seja para uma incorporadora construir um prédio depois lá, né, tirar um inquilino, ou fazer um outro tipo de trazer outro inquilino, porque está numa localização muito bem posicionada naquela cidade, e a gente tem um histórico de conseguir ali até reciclar esse portfólio, né? Assim, com o crescimento da TRX, do TRXF, esses grandes inquilinos, por exemplo, o Pão de Açúcar, que teve esse problema de crédito no começo do ano, né? Refinanciou a dívida e agora está com um outro perfil de risco. O Pão de Açúcar, por exemplo, hoje ele representa 6 a 7% da nossa receita. Então, ele já representou quase 100% no começo do fundo, mas com o crescimento, ele hoje representa muito pouco, né? Então, a diluição, né, o crescimento do fundo, ele acabou também protegendo certos riscos de concentração, né? Então, tem vários riscos que a gente olha, né, quando vai ver um fundo imobiliário. E aí, além disso, eu acho que o contrato atípico ele ajuda, né, a proteger da inflação no fundo imobiliário. E com o mercado de capitais mais seletivo esse ano, como encontrar o timing perfeito, se é que ele existe, para desinvestir e reciclar os ativos sem comprometer o dividend yield recorrente que o investidor do varejo tanto espera e tanto preza? É. Aí acho que a gente tem que separar em dois blocos, né? Assim, a renda recorrente do fundo e também o ganho de capital com venda de ativo, né? Assim, o timing perfeito ele é muito difícil da gente achar, né? Mas a gente acredita que, por exemplo, esse momento você tem boas oportunidades tanto para comprar ativos quanto para vender. Então a gente consegue comprar ativos no atacado, né? Então esses contratos com Açaí, Pão de Açúcar, com o Grupo Mateus, a gente faz um pacote grande, né? Assim, a gente comprou ativos, né? O Atacadão também, né? Carrefour. A gente comprou direto da companhia um pacote grande de lojas e vende no varejo.
Tá. que tem outra conta, né, que acaba fazendo uma outra conta para cap ou conta do ativo. Então a gente conversa lá, né, e vai recebendo as propostas, né, de venda dos ativos, analisando para ver se faz sentido a venda ou não, né, dado o momento de mercado, o que o fundo tem também de oportunidades de compra. Então você tem que olhar os dois lados, né, assim, Tá. tanto o lado da venda, né, para gerar valor pro cotista, né, para o investidor, mostrando uma gestão ativa de fato, quanto para o lado da compra. Então, assim, quando eu vender esse ativo aqui numa determinada taxa, né, num cap de 7 ou 6, né, que é o que a gente tem vendido ali na média dos nossos ativos. Eu consigo comprar um outro ativo num time parecido aqui, nesse mesmo cap ou um cap acima, né? Qual que é a contraparte, né? Eu consigo vender para comprar um ativo que vai me dar um retorno maior, ou eu estou vendendo aqui para destravar um lucro, né? Gerar um ganho de capital para o investidor e mostrar essa gestão ativa. Então, assim, essas perguntas a gente se faz o tempo todo na gestão para trazer um melhor juízo de valor para o nosso investidor. E o TRXF11 também tem na carteira imóveis alugados para farmácias e grandes redes de materiais de construção, né? E qual que é o limite dessa diversificação e quais os setores de atuação vocês consideram atrativos e descolados do risco do e-commerce de hoje? Então, a gente nem vê um risco tão grande assim do e-commerce. A gente acha que o e-commerce hoje é um aliado, né? Porque a gente vê assim, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Amazon fazendo grandes investimentos em galpões logísticos, né, para atender melhor o cliente e gerar a melhor experiência, né, entregar o mais rápido possível. Então eles estão fazendo um movimento hoje de expandir as suas regiões, né? Antes eles tinham grandes CDs, né, centros de distribuição, em áreas mais longe, né, ou mais próximos de grandes centros. Hoje eles estão expandindo para mais localizações, né, assim, então a gente tem em Araucária, né, tem vários CDs, né, para essas grandes empresas para atender melhor o cliente na ponta. Então a gente não vê que é tanto um risco assim do e-commerce. A gente acha que o e-commerce é um aliado e que tem trazido boas oportunidades porque o Brasil ele é bastante defasado em termos de atividade de galpão logístico quando comparado com outros mercados, né, assim, fora do Brasil. Então, o e-commerce, ele tem crescido muito e acho que está sendo um aliado para diversos segmentos de fundos imobiliários. Além disso, né, a gente vê oportunidades em vários segmentos, né? A gente entrou em hospitais, a gente entrou como o Hospital do Albert Einstein, né, assim, tem oportunidade que eles estão expandindo as suas operações. A gente fez recentemente um contrato com o CIR, a gente entrou no educacional com a compra do IBMEC, ali na Faria Lima, né, do ativo locado pelo IBMEC na Faria Lima, a Escola Eleva, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem oportunidades em vários setores, né, em que traz para o TRXF11 uma grande diversificação de inquilinos e sai um pouco desse, por exemplo, desse risco de mais macro, com uma taxa mais alta de juros, você tem uma restrição maior no crédito que pode impactar o consumo, mas por outro lado, se precisa, né, desse consumo porque o dia a dia, né, das pessoas, né, alimentação, né, varejo alimentício e farmácia, ele está presente independente do ciclo econômico, né? Um Sim. pouco mais, né, com os juros mais baixos, um pouco menos agora, mas eu entendo que essa diversificação de setores, ela acaba sendo positiva porque você não blinda, né, o fundo de riscos das crises, mas você consegue ali trazer uma maior proteção para o investidor. Ótimo. E realizar essas emissões de cotas com valor de mercado descontado em relação ao valor patrimonial é um grande desafio para a indústria de tijolo, né? Como que a TRX planeja financiar o pipeline de expansão e os novos projetos Build-to-Suit em 2026 sem gerar a diluição prejudicial para a base atual dos cotistas?
A gente entende aqui que essa expansão, né, assim, e atender o nosso pipeline, a gente tem no pipeline não só operações de build to suit, né, assim, de crescimento, de construir para alocar. A gente tem também no pipeline outras operações, né, de aquisição de imóveis prontos que geram ali uma oportunidade muito grande, né, com a reforma tributária do ano passado para esse, né, assim, acabou ficando muito caro para algumas famílias manter os imóveis físicos, por conta do aumento da tributação, do aumento da tributação do dividendo. Então, acabou que, para algumas famílias, faz muito mais sentido vender os ativos e investir em fundos imobiliários, porque se acaba gerando um benefício tributário e de renda ao mesmo tempo para o rendimento ali que ele tem, né, de aluguel, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem alguns exemplos que a gente fez no ano passado de aquisição de imóveis em que a gente comprou os imóveis e a família também se tornou cotista do nosso fundo, porque o nosso fundo ele tem liquidez no mercado secundário, tem um dividend yield maior do que ele recebia ali no aluguel dos imóveis, então a gente comprou numa média de um cap de 8 e acabou que a família tinha ali, né, assim, uma renda de 8% tributada e depois ele acaba tendo uma renda no nosso fundo isenta de imposto de renda, entre 10% e 11% de dividend yield isento de imposto de renda. Então, ele dobrou praticamente a renda dele no mês a mês, né, no dividend yield, e ao mesmo tempo tirou essa isenção, né? Então, assim, ganhou um pouco de liquidez, se quiser vender uma parte, tudo. Então, assim, a gente vê que os fundos imobiliários eles estão sendo veículos, né? Assim, se tornou agora com essa reforma tributária, veículos de oportunidades para esse tipo de investimento também. Chegando aqui ao final, queria saber qual que é a sua expectativa de participar de um evento como esse de fundos imobiliários aqui do GRI? O que que você tira de proveito quando você participa de eventos como esse do GRI? Assim, é um evento que ele é sempre muito positivo, né? Assim, porque se encontra pessoas de mercado que você não encontra, né, no dia a dia, você faz reunião só online e tudo, então você acaba tendo esse contato e networking presencial aqui que acho que é muito positivo e proveitoso, além das palestras que acabam ali gerando muito conteúdo, né, assim, e referência de fora do que a gente está vivendo lá dentro da gestora. Então, assim, a gente às vezes é muito focado, né, assim, em algumas situações ou operações que a gente está envolvido. Quando você vai num evento como esse, né, assim, você tem palestras, você conversa com muita gente que acaba te gerando novas ideias e gerando esse networking para você pensar um pouco fora da caixa.